Olá, querido amigo, querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez um prazer estar novamente trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Eu gostaria nessa tarde de estar compartilhando com você uma palavra que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 23. Os versos que nós vamos ler está no verso 11 e o verso 12, que diz assim: Depois dele, Samar, filho de Ager, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Pôs Samar no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. É importante destacar, início de mensagem, que esse capítulo 23 é uma das últimas palavras de Davi para o seu povo, uma das últimas palavras de Davi para Salomão, seu filho, e agora Davi está fazendo algo muito importante, algo que todos nós devemos fazer. Ele está relembrando do cuidado de Deus para com a sua vida. Davi está trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Davi está deixando palavras de inspiração, para que nos dias difíceis que seus filhos passarem, que seu povo passar, que eles possam lembrar do Deus que os livrou, do Deus que cuidou deles, dos momentos de angústia que Deus esteve com eles. A nossa vida não é marcada por sempre termos uma vida perfeita, dias sem problemas, mas nossa vida também é marcada pelos dias de dificuldade que vimos a mão de Deus cuidar de nós. Que nos dias de luta pudemos ver o cuidado de Deus e a esperança de Deus sendo renovada na nossa vida. E nesse capítulo Davi inicia falando da proteção do Senhor, do cuidado de Deus, da inspiração que Deus deu a ele através do Espírito Santo, o quanto que Deus o elevou e levou para lugares grandes, permitindo que ele se tornasse rei de Israel, um dos homens mais importantes da Bíblia, do Antigo Testamento, um dos homens mais importantes na cultura judaica. E especialmente ali, a partir do verso 8, Davi vai falar a respeito dos valentes dele, os valentes de Davi. Esses valentes não apareceram para Davi nos dias de alegria, nos dias de paz, mas esses valentes apareceram no ministério de Davi nos dias mais difíceis da vida dele, no dia de perseguição, e ele pôde ver a mão de Deus cuidando dele. Eu quero te dizer que nos dias mais difíceis das nossas vidas, Deus enviará socorro, nós precisamos ter fé nisso, Deus trará pessoas para te ajudar, Deus colocará pessoas na sua vida, você pode ter certeza disso. Nos dias difíceis, nós nos conhecemos, nós reconhecemos Deus, nós vemos as pessoas que estão do nosso lado, então é muito importante você perseverar, não desista, porque Deus está com você, tá bom? E nesta tarde, eu quero falar sobre o campo de lentilhas. O tema dessa tarde é o campo de lentilhas. Nesse verso 11 e 12, apresenta para nós uma história de uma invasão. O povo filisteu está aqui invadindo o povo de Israel, como de costume, desde o tempo dos juízes até antes. O povo filisteu é um povo assim, tem sido um perseguidor do povo judeu, tem sido, sabe, um estorvo na caminhada deles, tem sido uma pedra no sapato do povo judeu, e constantemente os filisteus tentavam invadir Israel, muitas vezes utilizando rotas alternativas, muitas vezes invadindo para tentar tirar a subsistência do povo, e aqui não é diferente. Eles estão invadindo um campo agrícola de Israel, uma terra que produz cereais para Israel. Vale lembrar que a cultura de Israel é muito marcada por certos alimentos. Eles utilizavam muito, especialmente esse cereal, que é a lentilha. Depois você vai pesquisar aí o campo nutricional da lentilha, a gente vê que Deus preparava tudo do bom e do melhor para eles. A lentilha é um alimento muito saudável, muito utilizado, e até aconselho você se alimentar com lentilhas, é um alimento maravilhoso. E aqui eles estão invadindo a terra de Israel e eles estão adentrando esse campo de lentilhas, e a gente não tem muita precisão se eles estão invadindo esse terreno simplesmente para roubar os produtos ou se eles estão usando essa rota através da cidade de Leí para poder invadir Israel. Eu sei te dizer que todo mundo, conforme o verso 11 fala, ou melhor, praticamente toda a população daquela cidade foge dos filisteus. Os filisteus é um grupo extremamente armado, extremamente forte, extremamente cruel, extremamente violento, e o povo está fugindo. E não é de nos assustar o povo fugir, né? É um povo agrícola, é um povo que não está preparado para a batalha, mas o que chama atenção nesse texto não é os que estão fugindo. O que chama atenção é um homem que se posiciona e resolve lutar. Todo mundo está fugindo, mas um rapaz que a Bíblia chama de Samar, ele se posiciona nesse terreno, ele se posiciona nesse campo, e ele resolve enfrentar os seus inimigos. E o mais legal nessa história, que está lá no verso 12, diz assim: Pôs Samar no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Queridos, eu quero que você observe a atitude corajosa de Samar. Ele se posicionou, ele resolveu defender aquilo que Deus havia dado a eles, resolveu defender aquilo que era a subsistência deles, resolveu defender aquilo que era o sustento da sua família, o sustento dos seus amigos, e diz a Bíblia que o Senhor efetua um grande livramento. Notem, irmãos, que por toda a Bíblia, todas as vezes que homens corajosos se posicionaram em circunstâncias adversas, Deus trouxe grande livramento. Com o próprio Davi foi assim, quando ele enfrentou Golias. Se a gente olhar o caso de Gideão,
e tantos outros, como Caleb e Josué e tantos outros homens de Deus que se posicionaram em circunstâncias adversas. Todas as vezes que eles se posicionaram, a mão do Senhor esteve com eles. E aqui não foi diferente, a mão do Senhor acompanhou Samar e efetuou o grande livramento. Se você observar do verso 8 em diante, vai ter outras histórias de fé ali tremendas do Senhor efetuando grandes livramentos. Mas nesse dia eu quero chamar a sua atenção para você a respeito do campo de lentilhas. Qual é o seu campo de lentilhas nesse dia? O de Samar era esse terreno. Ele precisava defender esse terreno, ele precisava defender a sua produção, ele precisava defender o sustento dos seus filhos. O que você recebeu de Deus e o inimigo aparentemente está tentando arrancar? Que as circunstâncias da vida estão tentando tirar de você? Talvez a sua alegria de servir a Deus, a sua comunhão, o seu relacionamento com os seus filhos, o seu casamento. O que está em risco nesta tarde? O que aparentemente o inimigo está tentando arrancar, destruir? Deus nessa tarde está dizendo para você, defenda seu campo de lentilhas. Defenda sua família. Defenda os seus filhos. Defenda o seu casamento. Defenda a sua empresa. Mas eu quero trazer alguns conselhos nessa tarde. Para que você possa ter o favor de Deus na sua vida, você precisa ter os princípios de Deus aplicados no seu coração. Seja você uma pessoa honesta, seja você uma pessoa séria, seja você uma pessoa responsável, seja você uma pessoa fiel. Tem um projeto desenvolvido pelo reverendo Jeremias Pereira, lá da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, junto com a sua falecida esposa, ele desenvolveu esse projeto, que é o Desperta Déboras, que diz assim: mães de joelhos, filhos de pé. Eu quero nessa tarde, de maneira bem breve, já encerrando essa mensagem, dizer para você, não desista da sua família, não desista de orar, não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista do seu casamento. Seja você um arauto do Senhor. Pague um preço com oração. Busque a Deus, busque a resposta do Senhor. Que nessa tarde Deus